Olá, tudo bem? Esse é o Clarística, eu sou Clarissa De Franco e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre alguns símbolos. São 3 símbolos que eu escolhi para a gente conversar hoje, de 3 animais, tá? Então o primeiro é a baleia. A baleia é muito interessante porque ela é a rainha do mar, né? Ela é a gigante do mar, né? E se pensar, a gente tem aí o tubarão, que é outro gigante, e o tubarão é agressivo, é violento. A baleia não, né? Ela tem todo um aspecto de grandona boazinha, né? Ela é boa, ela é um bicho que faz lá, ela tem o seu balanço no mar, ela tem o seu ritmo, ela tem aquela dança bonita, né? Que mergulha e ao mesmo tempo solta água, então ela é toda plástica, né, estética, ela tem uma coisa muito bonita. Bom, a baleia é considerada em algumas culturas como o berço de criação do mundo, e aí isso é análogo a uma ideia de um útero, porque ela tem dentro dela, né, um espaço interno muito grande, que é possível ali gestar, como se fosse a gestação do mundo. E aí a gente tem, claro, histórias que reforçam essa ideia. A gente tem o Pinóquio e o Gepeto que ficaram na barriga, né, de uma baleia. E aí, depois eles voltam, né, e renascem para suas vidas, né? A gente tem também o Jonas do Antigo Testamento, né, na história bíblica, que passa 3 dias no ventre da baleia, e aí ele tem todo um processo difícil ali, né? Um processo de espiar situações que foram complicadas para ele, que foram difíceis, uma espécie de preparação para uma nova vida também. E também, a partir dali, ele passa esse tempo refletindo e ele se arrepende e vai para uma nova vida depois. A gente tem também uma baleia famosa no cinema, Moby Dick, né? Então, assim, essas várias passagens, além do Joseph Campbell, um mitólogo conhecido que trouxe o estudo da jornada do herói, né? Ele traz dos itens da jornada do herói, uma das passagens é justamente a passagem pelo ventre da baleia, que é um limiar entre uma etapa e outra, quando o herói ele tá saindo daquele mundo que é conhecido, ele está largando aquele mundo conhecido e indo de fato para o mundo do herói, para a jornada do herói. E ele não pode mais voltar. A passagem pelo ventre da baleia é esse limiar, é esse momento que ele não tem mais volta e ele faz essa transição de mundos. Então, assim, a baleia é um simbolismo super importante porque ela carrega essa imagem de útero mesmo, um símbolo que a gente recorre para se renovar, né? Para renascer para um novo. Né? É como se fosse um símbolo de preparação para algo que está nascendo. Então é um símbolo super importante, um ambiente seguro também, de proteção, então remete também ao ambiente materno, de cuidado, de segurança, de proteção, um ambiente aconchegante, que a gente não quer largar. A gente não quer largar o ventre da baleia, mas a gente sabe que precisa, né? Então isso é bem legal nesse simbolismo. Bom, além do simbolismo da baleia, eu trouxe também o elefante hoje para a gente tratar, outro gigante, né? Então, só animais grandes. O elefante, ele tem uma dualidade, assim, de como ele é tratado no Ocidente e no Oriente, né? No Oriente, né, a gente tem o deus Ganesha, né, que é um deus hinduísta e que traz a representação de sabedoria e boa sorte. Então, o elefante é muito associado à sabedoria, à paciência, à resistência, à persistência, todos esses elementos assim que envolvem essa coisa calma, de muito tempo, tranquila, sábia, né? Ele traz essas imagens, né? Ele também é a montaria da divindade Indra, que é uma divindade ligada aos trovões, ao céu, às chuvas. Ele é essa montaria, ou seja, ele traz essa estabilidade, esse apoio, né? Esse guia. Agora, no Ocidente, o elefante já traz uma imagem muito mais negativa, né? Que é ligada, por exemplo, à situação de a gente tem aquela musiquinha, né? Um elefante incomoda muita gente.
Os elefantes incomodam. Então, assim, o elefante ele se torna aquele grandão que a gente não sabe o que fazer com ele, que não cabe em nenhum espaço. A gente até tem uma expressão para isso, né? O elefante branco na sala. Então tem toda essa situação de, tipo, de um lado ele ser sábio, ele trazer apoio, ele trazer estabilidade, ele representar persistência, resistência e tudo, e de outro ele representar um peso, ele representar aquilo que não cabe em lugar nenhum. Então, e essa boa sorte que ele representa como Deus Ganesha, né? Porque Deus Ganesha representa sorte, prosperidade, coisas boas, associada ao elefante, associadas, né? Pode se transformar num peso. Então, a gente sempre, quando a gente sonha com elefante, a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, que pode ter dois lados. Eu vou até pegar aqui para a gente dar uma olhada. Elefante. Tá aqui, ó. Vou falar só o finalzinho, né? O elefante indica, por um lado, que você deve buscar com paciência e sabedoria receber a sorte que a vida está lhe trazendo. E por outro lado, que às vezes essa mesma sorte pode acabar se transformando em um peso, caso o processo não seja feito com a sabedoria necessária. Então, é um simbolismo importante e tem uma dualidade, né? Uma ambiguidade aí nele. Por último, eu vou falar do tigre. O tigre, a gente já conversou sobre ele aqui no canal, tem alguns vídeos aqui, 2, que tratam, né, do simbolismo do tigre, porque tiveram presentes num sonho, né, esse simbolismo estava presente num sonho. O tigre é um animal feroz, né, é um animal, felino, então ele traz todos os elementos, assim, de um felino, né, sensualidade, o mistério, essa ferocidade, né, que é tipo, ela é diferente de uma ferocidade, né, de um urso, sei lá, uma ferocidade de um outro tipo de animal. O felino, ele tem essa coisa meio sorrateira, né, de espreita, ficar espreita e saltar e ficar mirando os adversários, né, os inimigos e tal. Então, assim, o felino traz toda essa sagacidade e essa articulação que são importantes. No budismo, o tigre representa esforço espiritual. Na verdade, a gente tem aí vários, enfim, em várias culturas tem o tigre branco, né, que aí já representa essa ligação com a espiritualidade muito mais forte. E tá ligada a elementos de luta, né? A gente tem o tigre representando aí lutas, né? Então, assim, o tigre, ele traz esse lado espiritual, esse desenvolvimento espiritual e esse esforço espiritual de maneira muito importante. Também representa forças instintivas e a nossa própria vulnerabilidade aos nossos instintos e impulsos. Quando a gente está ali numa situação que a gente reconhece que a gente tem determinados instintos e que precisa domá-los muitas vezes, né? Porque eles têm um poder enorme em cima da gente. Então precisa muitas vezes de um trabalho de fé. Vou até dar uma lida aqui. Um trabalho de fé para que esses instintos sejam dominados, né? Então, ó, T-O. Eita, cadê? Tigre. Reflita sobre seus impulsos instintivos e sobre o poder que esses impulsos carregam. Do que você tem medo em si mesmo? O tigre pode estar indicando que é um trabalho de fé a ser feito em relação aos perigos internos e externos. Isso é muito interessante, né, para a gente pensar nesse trabalho de fé. Se você quiser dar mais uma olhadinha no tigre, a gente tem... são 2 sonhos que foram analisados aqui no canal. Um deles, eu não vou me lembrar os nomes agora, mas a gente tem aí 2 sonhos. Se você dá uma procurada aqui no canal, tem, tá bom? Obrigada e fique com a gente, sempre dando sugestões, analisando também junto com a gente os sonhos no clarissadefranco@hotmail.com. A gente sempre pode conversar, tá bom? Muito obrigada. Tchau!